ZYO 690.7. Curitiba, Rádio Evangelizar, a rádio da família. Emissora da Rede Evangelizar de Comunicação. Evangelizar. A rádio da família. O aniversário de 57 anos da Multiloja é uma festa de preço baixo. 9h04. Bom dia, muito bom dia para você que está aqui, ó, junto com a gente na Rádio da Família, Rádio Evangelizar, em 90.7 FM para Curitiba e região metropolitana, para o Brasil e para o mundo, pelo aplicativo da Evangelizar, também pelo site radioevangelizar.com.br. Tá começando o nosso diálogo. Eu sou Fabiana Vantusch e fico assim, juntinho com você, até às 10 da manhã, sempre com muita alegria, fé e informação. E vamos começar nosso diálogo de hoje com um tema muito importante, viu, gente? Vamos falar sobre saúde mental no trabalho. Eu tenho dados alarmantes. O Brasil registrou um aumento no número de afastamentos do trabalho por conta de transtornos mentais e comportamentais. Para você ter uma ideia, em 2014, aproximadamente 203 mil trabalhadores foram afastados por conta da saúde mental. Já em 2024, esse número ultrapassou 440 mil afastamentos, representando um aumento de quase 67% em relação aí a 2023. É um recorde na série histórica. E você pode participar com a gente, você está passando por uma situação assim no trabalho, já passou por isso? Compartilha com a gente, 419-8891-1060. E hoje quem vai me ajudar a falar sobre esse tema, sobre os motivos e também dar muitas dicas para você é o Lute Cristóforo, que é psicólogo, já está aqui. Tudo bem, Lute? Bom dia. Tudo bom, Fábio? Bom dia. Que bom que você está aqui para a gente falar sobre esse tema que muita gente vai se identificar. Mas antes de mais nada, Lute, vamos refletir aí sobre os motivos que levaram a esse aumento tão expressivo. A gente está falando aqui de 10 anos e claro que muita coisa aconteceu aí no mercado de trabalho. A gente tem uma pandemia aí no meio também. Então, a que você acredita esse aumento no número de afastamentos por conta da saúde mental? Eu acho que a pandemia foi sim um agravante, né? Porque teve ali toda uma mudança, né, de jeito de trabalhar, né? Como a gente estava conversando aqui antes do programa, né? Da questão do home office, né? Que muita gente teve que passar para o home office e depois agora fica nessa incerteza se tem que voltar para o presencial ou não. Faz um ou híbrido, tem que fazer o híbrido, vezes. Exatamente. E às vezes a pessoa já está adaptada àquela questão do horário, a questão da rotina, a questão até da efetividade do trabalho no home office, e quando acaba voltando pro presencial, acaba trazendo um monte de transtornos, assim, né? Então a pandemia é um dos agravantes, sim, sabe? E tudo que aconteceu depois, né? Só que também a questão da competição no mercado de trabalho, que está muito grande, né? Cada vez mais a gente, almejar, né, espaços maiores, espaços melhores e tal, a gente acaba tendo que trabalhar mais, mais tempo de trabalho, mais demanda de trabalho. Mais cobrança. E muitas vezes até esse é um dos fatores, né, que leva esse estresse todo, que é cobranças às vezes indevidas, cobranças excessivas, metas inalcançáveis, sabe? Os pacientes, né, relatam que tem metas assim que são impossíveis de ser atingidas. Só que o salário delas muitas vezes depende de alcançar aquela meta ou não. Daí dá aquela impressão, poxa, mas será que a empresa está colocando essa meta para mim justamente para eu não alcançar e não me pagar o que eu Entra dependo? nesse conflito, né, Lute? Esse é um dos problemas bem sérios, assim, sabe? De muita demanda, muita cobrança, e cobrança de uma forma, às vezes, até rígida demais, assim, sabe? E aqui a gente pensa, né, Lute, hoje nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho, né? Seja na empresa, seja no home office. Sim. Então, a maior parte, se a gente pegar ali 24 horas do nosso dia, a maior parte, com certeza, é direcionada para o trabalho. Tem pessoas que têm mais de um trabalho, muitas vezes, então você tem que lidar com duas demandas diferentes, duas situações diferentes ali, duas empresas. Então, a gente percebe o quanto isso
tem aumentado aí esses problemas de saúde mental dos colaboradores, né? É verdade. E além disso, sim, além de ter que trabalhar mais tempo do que o normal, né? Porque se a gente dividir o dia em três, que é aquela questão, né, do 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para outras atividades, lazer e tudo mais, a maioria das pessoas não está conseguindo cumprir isso. Essas 8 horas viram 10, viram 12, aquelas 8 horas de sono viram 6, viram 5, e o tempo para resolver as outras coisas também a gente vai contando nos dedos, né? E as pessoas ficam tão cansadas até para buscar esse lazer, né, Sim. Lute? Então, que é importante aí para a saúde mental, ter o seu momento com a família, o seu lazer. Chega ali no final de semana, a pessoa não quer ver ninguém, não quer nem sair de casa. Sim, e sabe que esse é um dos outros fatores que leva a toda essa questão da ansiedade, da depressão, do próprio burnout, que é quando não se tem uma diferenciação, né, quando a gente não tem um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, na vida profissional, a pessoa está ali totalmente dedicada, empenhada e tal, só que ela, quando sai para a vida pessoal, ela não consegue ter essa mesma dedicação para a família, né, para a esposa, ou para o marido, para os filhos, para os amigos. Então a pessoa acaba chegando em casa e só quer apagar. Ela não quer nem saber de mais nada, não quer nem assistir um filme, assistir uma série, porque ela está tão esgotada, porque aquele trabalho foi tão pesado, que ela não quer fazer nada. E daí a falta desse equilíbrio justamente é o que traz. Porque eu sempre digo, na psicologia analítica do Jung, né, que é o que eu sigo, a gente diz que nós não somos uma pessoa só, nós somos várias. Então, por exemplo, que são as personas, né? Então eu sou um Lute psicólogo, mas eu sou outro Lute pai, eu sou outro Lute filho, eu sou outro Lute irmão. Então nós temos vários personagens, Sim, né? não é só o profissional. Não é só o né? profissional. E quando a gente não sabe colocar cada um deles no seu devido lugar, com o seu devido tempo, acaba adoecendo, não tem jeito. Não tem jeito, né? Somos vários personagens, Sim. digamos assim, aí na nossa vida. Mas você falou da síndrome de burnout. Esse termo se popularizou muito aí nos últimos anos, né? Os resultados mostram aqui, né? Sim. A 67% das pessoas têm se afastado do trabalho e muito se deve ao burnout. Então, explicando para o pessoal o que é o burnout, Lute? É justamente assim, Fábio, esse esgotamento crônico que a pessoa acaba sentindo, justamente por tudo aquilo que a gente está falando, de excesso de trabalho, excesso de horas de trabalho, excesso de cobranças, às vezes de formas injustas, excesso de metas. Então, essa autocobrança também, né, de eu tenho que ganhar mais, cada vez mais para pagar as minhas contas e tudo mais. Então, isso vai levando a um esgotamento físico e mental, não apenas mental, e que caracteriza daí o que a gente chama de burnout. E que daí associa ansiedade, associa depressão, associa uma série de outros transtornos psicológicos que todos a gente tem que resolver individualmente para que a gente acabe daí com o transtorno do burnout no paciente. E o burnout, a pessoa vai ter aquele momento assim de surto, não sei se eu posso chamar assim, Lute, mas é algo que vem acontecendo já há um tempo, não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Às vezes as pessoas ao redor podem estranhar, né, o comportamento da pessoa, que, por exemplo, despertou ali o telefone para você ir trabalhar, a pessoa tem um surto, fica nervosa, não consegue, mas isso já vem acontecendo até chegar naquele ponto crítico. Isso é construído através do tempo, né? E a pessoa, se não vai identificando isso nos primeiros momentos, a tendência sempre é aumentar, sempre a agravar, né? Então, realmente, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, estou trabalhando feliz, tá tudo bem no meu trabalho, de repente eu surto. Não é assim. Esse esgotamento vai aumentando, até chegar no momento realmente de crise e de surto. As pessoas têm dificuldade de procurar ajuda, Lute? O profissional, ele tem essa dificuldade? A maioria deles tem, sabe? Na verdade, o próprio profissional devia procurar essa ajuda quando nota que não está aguentando a demanda, a questão da divisão, né, de trabalho e de vida pessoal, as cobranças exageradas, né, como a gente falou. Então, se a própria pessoa identifica, isso aqui está pesado para mim, só que eu não posso ficar sem trabalho, né? Todo mundo precisa trabalhar e cada vez trabalhar mais, com mais eficiência, com mais tempo e tudo mais. Mas se a pessoa não entende que aquilo está deixando ela doente e que procurar uma ajuda psicológica, principalmente, vai trazer esse equilíbrio, que ela vai aprender a lidar com isso de uma forma mais tranquila, daí ela acaba se complicando sozinha, né? Muitas vezes também os próprios gestores poderiam estar percebendo isso.
Porque se eu for um líder de uma equipe, por exemplo, de uma empresa, eu vou saber como é que se comporta cada um dos meus funcionários. E daí, quando eu noto que cada um deles está mudando de alguma forma a personalidade, a eficiência, até a assiduidade, né, no trabalho e tal, eu já noto que ali tem alguma coisa errada. E daí o gestor poderia chegar ou no funcionário e falar assim, ó, tá tudo bem e tal, você não quer procurar uma ajuda, vamos procurar um psicólogo e tal. Ou então trazer para a própria empresa, né? Como a gente estava falando antes, eu fui coordenador nacional de psicologia na Vivo por 5 anos. E lá é muito bacana, assim, porque a gente tinha um programa que levava os próprios funcionários a terem psicólogos nas próprias sedes. Olha que iniciativa bacana. Então era bacana. Eu, por exemplo, eu tinha 12 psicólogos no Brasil inteiro, em várias cidades, onde atendiam lá os funcionários daquela sede, estavam com problema. Mandava mensagem para o psicólogo, marcava sua sessão rotineira, como se fosse uma sessão particular. Então, tinha, por exemplo, toda segunda-feira, 8 horas, tinha o seu João, por exemplo. Dentro ali da sede. Dentro da própria sede. A gente tinha consultórios Legal. dentro da sede. E isso era muito útil, porque isso reduz, né, a questão do absenteísmo, a questão de faltas, de afastamentos e tudo mais. Facilita. O funcionário não tem que sair da empresa para ir até um consultório e tudo mais. Então, ter esse serviço na própria empresa facilita demais e traz um benefício grande para a empresa também, não só para o funcionário. Então, se as empresas tiverem essa visão, que podem dar esse atendimento na própria empresa, vai facilitar demais. Porque se o funcionário tiver que procurar essa ajuda psicológica fora do horário de trabalho, muitas vezes ele não tem tempo. Né? Muitas vezes tem deixando para vai deixando. Tem a questão do transporte para o trabalho, transporte para casa e tal. Sobra aqui tempo para fazer terapia, muitas vezes, né? E Lúcia, a gente percebe também que hoje existe, talvez aí, por um outro lado, avaliando a questão, uma normalização, uma banalização dessas cobranças na empresa, porque em tempos aí de redes sociais, Lúcia, o que a gente mais vê por aí é meme. Né? São essas brincadeirinhas de, trabalha assim, enfim, a gente vê muito isso em rede social. E muitas pessoas ali assistem aqueles videozinhos ou veem aqueles memes, acabam até rindo, vira até motivo de piada. Sim. Mas é um assunto muito sério, então essa reflexão, a gente não pode normalizar e banalizar esse tipo de situação no trabalho, dentro de uma empresa. Exatamente. A gente tem que diferenciar também, né, até que ponto aquilo realmente é um esgotamento, que a pessoa não está suportando e tal, e até que ponto é vitimismo. Também a gente sabe que tem muita gente que... Existe a sua responsabilidade. Claro que existe. Nisso. Tem muita gente que não quero trabalhar 8 horas por dia. Pô, tem que sair, tem que ficar lá trabalhando e tal. Então arranja qualquer desculpa para dizer, não, eu tô esgotado. Sim. Pô, mas você trabalha 15 dias aqui na empresa, que já está esgotado, entendeu? Então acontece muito caso assim também, mas não é a maioria. A maioria realmente acontece quando a carga está muito pesada e a pessoa não está sabendo suportar aquilo sozinha. Muito bem, gente. O Lute continua aqui no estúdio. Estamos falando aí sobre esse assunto muito sério, que é o afastamento do trabalho por conta da saúde mental. Você quer participar com a gente? Ó, já tem participação chegando pelo WhatsApp, hein? 41988911060. Quer compartilhar a sua situação com a gente? Já passou por isso? Fica tranquila aí que a gente não vai te identificar, mas manda a sua situação aqui, tem alguma pergunta para o Lute. A gente está aqui hoje para te ajudar e refletir juntos sobre esse assunto. Intervalo rapidíssimo, já volto com mais diálogo para você. Um recadinho. 9h21, de volta com o nosso diálogo. Já vou continuar aqui o nosso bate-papo com o Lute Cristóforo, psicólogo, falando hoje sobre afastamentos do trabalho por conta de saúde mental. Esse número aí aumentou 67% nos últimos 10 anos. A gente está refletindo sobre esse tema. Participa com a gente, 41988911060. Mas antes, quero te lembrar que todas as segundas-feiras, ao vivo, você acompanha Noite de Louvor, agora aqui, ó, na 90.7 FM, a Rádio da Família. É o maior grupo de oração do Brasil, agora na Rádio Evangelizar. E este ano, esse tema especial do ano jubilar, em Caminhando com Cristo, 7 semanas de conversão. E às 6 da tarde, um pouquinho antes, tem meditação do Santo Terço Mariano. Noite de Louvor, a graça e salvação em Cristo, em uma só sintonia, 90.7, a Rádio da Família. Bacana demais, hein? Então acompanha sempre a Noite de Louvor, toda segunda. Lute, estávamos aqui até refletindo um pouquinho nos bastidores, que aqui o programa rola nos bastidores também, viu, gente? A gente sempre está aqui conversando sobre o tema. E surgiu um outro ponto muito importante, que também
tem a sua parte, aí, a sua fatia nessa porcentagem de crescimento de afastamentos por conta da saúde mental. Estamos cada vez mais conectados. Então, se a gente pegar lá 2014, nós não estávamos tão conectados Exatamente. quanto agora. E aí, o que acontece? São grupos de WhatsApp de trabalho, cada vez mais grupos, às vezes a mesma empresa tem vários grupos, né? Não é um grupo só, gente. E aí, você também tem os e-mails corporativos, você tá com tudo na palma da tua mão. Teu celular te acompanha para onde quer que você vá. Exatamente. Portanto, você também leva o trabalho para casa. E aí? Então, essa conectividade toda que a gente tem, né, que traz um monte de benefício pra gente, Que claro é que muito sim, boa. que a vida fica muito prática, a gente É. consegue trabalhar de qualquer lugar, né? Eu, por exemplo, que atendo os pacientes por chamada de vídeo, eu posso estar em Online. qualquer lugar do mundo que eu vou atender os pacientes do mesmo jeito, naquele mesmo horário e tudo certo. Eu duvido que alguém saiba aí o que é ir ao banco. A gente quase Faz não- anos que eu não vou ao banco. Olha, gente, Anos. essa conectividade, a tecnologia, ela é muito boa. Isso que o Lute É está trazendo. fantástica. Você resolve ali, ó, tudo pelo celular. Porém, o Porém. trabalho sempre te acha. Exatamente, porque daí acaba com que a gente acabe ficando conectado ao trabalho também praticamente 24 horas por dia, né? A pessoa fica recebendo mensagem de WhatsApp ou e-mail tal do seu chefe, do seu gestor, às vezes do seu cliente e tal, e a pessoa acha que tem que responder aquilo na hora que recebe. E não é. Eu sempre pergunto para os pacientes, qual que é o teu horário de trabalho? Eu trabalho das 8 às 6. Então, abra o seu e-mail de trabalho às 8 horas da manhã do dia seguinte, entendeu? Nada é tão urgente que, claro, eventualmente pode acontecer uma coisa ou outra que precisa ser resolvida fora do horário, mas é muito raro que Eu isso sou da seja opinião que se o é normal. urgente, liga. Se é urgente, liga, isso é mesmo. Porque hoje em dia, se alguém liga pra gente, ou em empresa Hoje em dia de é. cobrança, ou é telemarketing aí, porque é difícil as pessoas ligarem hoje com o WhatsApp. É verdade. Então, é meio que essa política. Se é algo muito urgente, vão te ligar. Vão te ligar Agora, muitas vezes. ficar conectado o tempo inteiro não é bom. Lute, Não é bom, a pessoa não desliga, a pessoa não consegue relaxar, daí vai aumentando a ansiedade até o ponto de chegar a uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? E formar essa questão toda do burnout. Então, aqui volta aquela questão de saber diferenciar a vida profissional da pessoal, entendeu? Então, a gente não tem que estar disponível o tempo todo para o trabalho. Eu ganho o suficiente para estar trabalhando 24 horas por dia? Está no meu contrato isso, que eu tenho que estar disponível para a empresa 24 horas por dia? Se eu ganhasse por hora, a empresa ia me pagar 24 horas por dia? Você tem plantão aí? Exatamente, claro. Por exemplo, um médico que tem que fazer um plantão lá de 24 horas, Que é um às vezes, no contrato hospital, é o diferenciado. contrato dele, ok? Agora, se não, a pessoa trabalha numa empresa qualquer, por exemplo, uma empresa multinacional, de que horas a que horas é o contrato dela? Das 8 da manhã às 8 da noite. Beleza, já são 12 horas ali por dia. E o resto do tempo vai cuidar da família, vai cuidar do filho, vai cuidar da saúde, vai cuidar do físico, né? Vai se divertir, porque senão a pessoa acaba não tendo vida. É interessante isso. E tem, assim, ferramentas também, é o que o Lute falou. Você não tem que ficar olhando o e-mail o tempo todo. Hoje no WhatsApp mesmo tem a ferramenta de você arquivar conversas e grupos para não ficar Silenciar vendo na tela também. inicial. Você pode silenciar. Porque é um gatilho, né, Lute? A pessoa tá lá em casa, tranquila, dá uma olhadinha no celular, ó, o grupo do trabalho ali já com alguma situação. Fábio, você não sabe que as pessoas veem isso enquanto estão assistindo filme, Olha. estão assistindo uma série, estão jantando com a família, daí aparece a notificação que tem uma mensagem do grupo do trabalho. A pessoa não para. Acabou ali. Acabou ali. Acabou o jantar com a família. Às vezes algum problema, alguma coisa, mas que você pode resolver no outro dia, aquilo que a gente falou. Se é urgente, vão te achar, vão entrar em contato com você. Então ali arquiva os grupos, fica mais tranquilo, né, Lute? Não fica Isso olhando mesmo. e-mail, deixa as coisas acontecerem no seu período de trabalho. Curta a tua família, curta os teus momentos. Exatamente. Essa é a grande dica aqui hoje no programa também. Tem participação chegando pelo WhatsApp, participa você também, 41988911060, e ó, muita gente já se identificando. Nossa querida ouvinte, a gente não vai identificar aqui o nome dela, mas ela tá gostando muito do assunto, porque ela já chega no trabalho cansada. E aí o corpo dela só pede que ela saia daquele lugar. Então ela tá desconfiada que pode estar acontecendo alguma coisa aí. E ela disse que sempre chega em casa com os problemas do trabalho. Agora ela tá tentando fazer um crochêzinho ali, ó. Ó, que bacana, uma dica aqui, ó. Pra tirar o foco do trabalho. Dorme apenas 6 horas por noite, mas daí já acorda cansada, já toda aquela rotina, 9 horas de trabalho. Então aqui ela traz uma questão importante que é um esgotamento, é um cansaço, mas aí a gente pode diferenciar.
Será que é um alerta de um burnout, de um esgotamento profissional aquilo? Tipo? Pode ser, claro que pode ser. Pode ser tanto o excesso, né, dessa questão da preocupação com o trabalho, dela não desligar a mente, né? A gente está falando de desligar os aparelhos, né, de se desconectar. Só que a gente, se não desconectar o pensamento também, não adianta nada. E é mais difícil, né? É a parte mais difícil, mas também é treinável isso. É tranquilo a gente resolver isso e mudar esse padrão de pensamento, sabe? Só que a pessoa precisa aprender que saiu do trabalho. Eu brinco assim que é como se fosse aquele filme Matrix, né? Que a pessoa entra na Matrix, ela se conecta, daí vira... Ela se conecta e vai para um outro vai universo. para um outro universo. Daí lá ela pensa no trabalho. Saiu do trabalho... Desconecta. Desconecta. Pensa no trânsito, pensa no que vai jantar, no que vai assistir. Se não pensar em outras coisas, acaba ficando esgotado o tempo todo, porque mesmo que ela não esteja trabalhando, ela está pensando no trabalho. Isso cansa tanto quanto estar trabalhando efetivamente. A questão, a gente tem que ver no caso dessa ouvinte, se a questão da hora de sono para ela está sendo suficiente, se ela está fazendo uma atividade física, também que pode ajudar, se ela está se alimentando direito, porque não é normal a pessoa já ir para o trabalho cansada. Isso já mostra que é um sinal, sim, de um problema. Ela falou que está dormindo ali 6 horas, talvez não seja o suficiente, Sim. né, Lute? Então a gente tem que observar essas questões aí e, se preciso, procurar um profissional. Exatamente. Lute, continua com a gente, você participa aqui do nosso diálogo de hoje. Eu tenho que fazer mais um intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem mais diálogo para você, hein? O mundo se modifica a cada minuto. O rádio é a melhor companhia. Você está ouvindo Diálogo. 9h37, diálogo de volta para você aqui na Rádio da Família. Vou continuar aqui meu bate-papo com o Lute, psicólogo. Estamos falando sobre saúde mental no trabalho, mas antes, você sabe que daqui a pouquinho, 10 da manhã, tem Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. E tem um convite especial para você, porque hoje no programa começa a novena, essa novena especial demais, novena São José Providenciai. Gente, a novena começa hoje. São 9 dias que você vai fazer aquele cordão de São José e vai rezar para alguém. Então separa aí um cordão, um barbante, uma fita, já deixa separadinho aí, porque começa essa novena hoje. Você vai rezar 9 dias por alguém e depois, ó, você vai presentear essa pessoa com o cordão, dizendo que você rezou por ela. Então, já separa aí, daqui a pouquinho, Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti e o início da novena São José Providenciai. Já se prepara aí, hein? Lute, pessoal participando aqui, esse tema realmente é um tema que muitas pessoas vão se identificar, é claro. A Rosilene tá adorando o programa de hoje, beijo para ela. E a nossa outra querida ouvinte, aqui a gente não vai identificar, ela tá perguntando, Lute, como iniciar esse processo de autocuidado sem o peso da culpa em relação à família, em relação ao trabalho. É aquele equilíbrio, né, Lute? E esse equilíbrio a gente busca, sim, Fábio, com organização, entendeu? Não quer dizer que eu tenha que trabalhar menos, ou que eu tenho que passar mais tempo fazendo minhas atividades de lazer, ou então que eu tenho que dedicar quantidade de tempo para minha família. Não é isso. Se a gente tem uma capacidade de organização melhor, tudo fica equilibrado, assim, né? Então, a gente estava até conversando fora do ar. Poxa, eu trabalho 13 horas por dia, eu trabalho das 7 da manhã às 8 da noite atendendo pacientes. O meu filho está agora fazendo faculdade e tal, ele também fica horas na faculdade. Ontem ele ficou das 7h30 até quase 7 horas da noite na faculdade. Não, foi mais, até às 8 horas da noite também. Então, são coisas que a gente não teve o tempo todo que a gente gostaria de ficar juntos. Só que logo depois da faculdade dele, logo depois do meu trabalho, nós ficamos juntos, nós jantamos juntos, nós assistimos o jogo do Corinthians, sofremos juntos, vibramos juntos. Então, o que importa é a qualidade do tempo que você demanda para aquelas pessoas importantes ou para as suas atividades fora do trabalho. Então, você pode ter toda a dedicação para o seu trabalho, sim, mas também quando você estiver com a sua família, foque na família. Quando estiver na sua musculação, na sua ginástica, foque naquilo. Cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar. Aí a gente não vai se sentir culpado. Porque quando eu estou no trabalho, eu me dedico 100% aos meus pacientes. Quando eu estou com meu filho, o meu foco 100% é ele. Quando eu estou na musculação, na hora do almoço, 100% é a musculação. Pensamento tem que estar focado naquilo que nós estamos fazendo naquele momento. A gente fala um pouco aqui também de mindfulness, que é aquele exatamente foco isso. no momento presente, naquilo que você está vivendo. E é uma prática muito interessante, né, Lute? Porque você vê o pessoal na academia com o celular, tá lá resolvendo algo do trabalho e malhando.
Ah, tá almoçando, tá com o celular. Tá com a família, tá... Então, é essa organização que às vezes falta. Então, você pode perceber, nós temos a nossa parcela também em mudar essa situação. Claro que sim. Porque se você está conectado o tempo todo, você não está focando nos momentos de lazer, realmente vai ficar bem complicado. E essa questão do mindfulness, né, que a gente chama de atenção plena no Uhum. agora, é o melhor remédio que existe para isso, para o equilíbrio das coisas que a gente precisa ter na nossa vida, para eliminar a ansiedade da nossa vida. O melhor remédio para a ansiedade é o mindfulness, é o foco total no agora. Porque às vezes como a gente estava falando, né, você comentou, a pessoa está na academia, mas respondendo e-mail do trabalho. Só que às vezes a pessoa está no trabalho respondendo um BO que teve com o seu namorado, com a sua namorada. Também tá errado. Então, Claro. também tem dos dois lados. Tem. Então, o que nós estamos fazendo, nosso pensamento tem que estar naquilo, que é trazer a mente e o corpo ao mesmo tempo para o mesmo lugar. Então, se eu tenho foco no agora, naquilo que eu estou fazendo, a chance de eu adoecer é muito menor. Essa pesquisa que a gente trouxe aqui no programa hoje, que mostrou esse aumento de 67% dos afastamentos do trabalho por conta da saúde mental nos últimos 10 anos, também mostrou quais foram os principais motivos, Lute. E ali, ó, disparado, topo da lista, transtornos de ansiedade. Sim. Ansiedade é o mal do século, Fábio. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. As pesquisas já mostram que o brasileiro é ansioso demais. Exatamente. Porque nós aprendemos nas últimas décadas a viver errado, a ser multitarefas, a estar fazendo uma coisa pensando em outra, fazer mais de uma coisa ali ao mesmo tempo e tal. Isso, antigamente, a gente achava que isso era sinal de eficiência, de, nossa, olha como sou fera, né? Olha, eu faço tudo. Eu faço tudo ao mesmo tempo. Eu tô aqui mandando um e-mail e tô almoçando ao mesmo tempo. Eu já fiz essas coisas há 30 anos atrás. Quem nunca? Quem nunca? Eu lembro de uma vez, eu trabalhava, antes de ser psicólogo, na área comercial, numa multinacional, eu trabalhei em várias, né? E numa delas eu lembro até hoje, assim, isso faz 35 anos, que eu estava preenchendo um pedido de um cliente, dirigindo, estava no trânsito, eu não estava parado, eu estava dirigindo. Olha o perigo, no né, telefone ai. E preenchendo ali o pedido e ao mesmo tempo eu estava comendo um McDonald's, porque era o que dava tempo de comer. Você estava comendo, respondendo e dirigindo. Três coisas ao mesmo tempo. E como é que... Eu tive sorte de não ter um acidente ali, né? Não, olha o risco, né? E esse é o problema. A gente achava que, nossa, olha como eu sou fera, eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo, só que isso vai deixando a pessoa doente. Eu tive muitas crises de ansiedade nessa época. Tive crise de pânico. O psicólogo não tem, gente? Olha aí. Mas daí, isso foi antes de eu ser psicólogo, e quando eu virei psicólogo, que eu tratei isso primeiro em mim, hoje, Fábio, nada me deixa ansioso. Literalmente nada. Com isso, eu não tenho insônia mais. Antigamente eu levava 6 horas para pegar no sono, hoje eu levo 10 segundos. Entende? Porque a gente aprende a viver, aprende a colocar... Mudou o comportamento. Você muda o padrão de pensamento. É isso Nossa, mesmo. muito interessante. Em segundo lugar, gente, os episódios depressivos, Lute. E aí? Então, os episódios depressivos também são, acabam acontecendo concomitantemente à ansiedade, né? Uma coisa vai alimentando a outra. A depressão, geralmente, didaticamente, a gente fala que a depressão é um excesso de passado, algo que a pessoa sofreu lá atrás e não conseguiu desligar ou ressignificar, ela continua sofrendo por aquilo. Só que, às vezes, umas crises de ansiedade muito fortes, aquele desespero, pô, será que eu vou manter meu trabalho? Será que eu não vou? Então, vai deprimindo a pessoa acha que não é capaz para aquilo, e ela vai se isolando das pessoas, se isolando do próprio trabalho, e acaba ficando naquele mundinho, naquela caverna, onde vai deprimindo, não tem jeito. Isso é bem comum também. Então a depressão é algo que a gente também tem que ter muito cuidado. Também apareceu na lista o transtorno afetivo bipolar. Explicando aqui um pouquinho para o pessoal, Lute, o que é o transtorno afetivo bipolar e por que será que tem aumentado aqui o número de casos resultando no afastamento do trabalho? Então, o transtorno bipolar, também didaticamente, a gente pode dizer que é quando a pessoa tem uma alteração muito grande, muito significativa daquele estado de espírito em que ela está. Às vezes ela está num momento depressivo, está num momento que não quer fazer nada, de repente ela está num momento de mania, que a gente chama, que ela acha que é a pessoa mais eficaz e mais potente, é o super-herói naquele momento, e só que daí traz muitos problemas, tanto no momento mais depressivo, quanto no momento de mania, porque no momento de mania, às vezes a pessoa acaba descontando e comendo mais do que deveria, gastando mais do que deveria, tratando as pessoas de uma forma muito mais agressiva, às vezes até, entende? Então, a gente precisa trazer esse equilíbrio também do nosso estado mental. Também na lista, gente, aqui, ó, transtornos mentais e comportamentais
decorrente do uso de substâncias psicoativas, Lute. Ah, isso é bem comum. A gente fala muito de uso de entorpecentes, né, de drogas, isso é muito comum, a gente vê muita gente É utilizando... uma fuga? É uma fuga, claro que é. E às vezes a pessoa acha até que usar aquela droga, por exemplo, ou vai relaxar, dependendo da droga que é. Por exemplo, no caso da maconha, né? A pessoa acha, não, eu fumo um baseado para relaxar. Só que aquilo vai trazer outros transtornos, né, lá na frente. Outras pessoas usam drogas para estimular, né? Drogas estimulantes, como a cocaína, por exemplo, e acham, não, é só para eu dar conta aqui do meu trabalho. Só que ela não está vendo as consequências que vão acontecer lá na frente também, né? Decorrentes a esse uso. Mas não são só as drogas, assim, Fábio, só a questão de medicamentos também. Bebida alcoólica? Bebida alcoólica, sabe? Então, é uma série de coisas que a gente acaba introduzindo na nossa vida sem acompanhamento médico e que acaba trazendo transtornos absurdos. O Lute continua com a gente aqui no estúdio. Vou fazer um breve intervalinho do nosso diálogo. Dá tempo de participar ainda, tem mais participação chegando. É o 41988911060, nosso WhatsApp. Não sai daí, já tô de volta, hein? Diálogo. 10 minutinhos para as 10 da manhã, de volta com o nosso diálogo. E ó, antes de continuar aqui, nosso bate-papo com o Lute, já tenho o nome do ganhador, o aniversariante da semana. A gente sabe aqui que a Favo e Mel e Loja Produtos que Evangelizam estão presenteando os ouvintes, os aniversariantes, com um kit aniversário Favo e Mel. E quem tiver um produto da loja Produtos que Evangelizam, ganha também um kit, viu? Ó, ainda ganha mais um kit. Quem foi o ganhador? Foi ele, Eduardo Teixeira do Abranches, gente. Eduardo Teixeira, do bairro Abranches, ganhador aqui desse super kit da Favo e Mel e Produtos que Evangelizam. Ele que tem o telefone aqui, final 2339, hein? Então tá aqui o nosso ganhador, que hoje, às 2 da tarde, que delícia, hein? Vai receber esse kit em casa. Tá aí, parabéns pro Eduardo. Voltamos com o nosso bate-papo aqui, muito bacana hoje, com muitas dicas. Lute Cristóforo, psicólogo. Ó, o pessoal de Coromandel, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, a Lorena tá com a gente. Ela disse que é um desafio, né? Tá aprendendo a lidar com os problemas, frustrações, trabalho, vida pessoal que acontecem, cansam, mas a vida é isso, né, Lute? É o equilíbrio. É o equilíbrio. A gente tem que dedicar muito tempo e um empenho da nossa vida no trabalho, obviamente sim, mas a gente tem que ter essa mesma dedicação para as outras coisas, né? Para a vida pessoal, para a vida familiar, Você é a sua saúde, própria empresa, né? você ser a sua própria empresa. Cuide da sua própria empresa, que é você mesmo. Ana Carla de Varjota, no Ceará, tá chegando aqui, adorando o programa. Olha, todo mundo participando. A nossa querida ouvinte de Santa Catarina também tá aqui, falando que sofre de ansiedade. Tem dias que ela tá super bem, mas tem dias que a mente tá uma confusão. Essas oscilações acontecem, né? Acontecem. É por isso que é fundamental que a pessoa procure a psicoterapia, sabe? É ali que ela vai conseguir extravasar esses pensamentos, reorganizar esses pensamentos, saber como ter uma estratégia melhor de lidar com essas situações quando acontecem, né, os problemas, essas tensões todas que geram a ansiedade. Se ela tiver um acompanhamento psicológico, ela vai conseguir lidar de uma forma muito melhor com isso. Lute, a gente está chegando ao finalzinho do programa, mas queria que você falasse um pouquinho sobre hoje aquelas dicas assim para as empresas que têm lidado cada vez mais. A gente vê afeta diretamente o trabalho, né, gente? É o afastamento da empresa por conta disso. Então, o que as empresas podem fazer para ajudar esses colaboradores? Se a empresa tem condições de contratar um serviço, né, de psicoterapia, de psicologia para dentro da própria empresa, facilita demais, né? Porque daí o funcionário está ali, a pessoa já pode ter esse acesso ao psicólogo e ter aquele tempo ali de terapia, pode ser 30 minutos, pode ser 50 minutos, no próprio ambiente de trabalho, ela não precisa nem sair dali. Então ela vai ter um espaço separado, como se fosse um consultório mesmo, dentro da empresa. Ela vai lá toda semana, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, se for o caso, e ela consegue extravasar todos aqueles problemas, aqueles sentimentos. Então, se a empresa tem condições disso, de contratar um serviço assim, é o ideal. Caso não, que forneça, né, indicações e que os gestores percebam, você está precisando de ajuda, procure um psicólogo, dá indicações, às vezes até por plano de saúde, a pessoa consegue fazer as consultas e tudo mais. Então, indicar para o paciente que ele precisa de ajuda para ele conseguir render o que ele pode render no trabalho. Se a pessoa não estiver bem, como é que ela vai render profissionalmente? Então, os gestores têm que ter essa visão dos seus funcionários ali de que está precisando de ajuda. E aquela dica de ouro
antes da gente encerrar aqui o diálogo, para que as pessoas que estão nesse caminho, estão sofrendo com essa questão da saúde mental aí relacionada ao trabalho, o que a gente pode dizer para elas aí, a partir de hoje? O que elas podem mudar, Lute? Focar o pensamento em cada momento que estiver vivendo. Quando eu estou no trabalho, eu tenho que estar focado 100% no meu trabalho. Meu pensamento tem que estar focado naquilo. Quando eu estou em casa, eu não posso ficar pensando no trabalho. Tem que ser o oposto. Eu tenho que pensar no que eu estou fazendo. Eu estou jantando, eu estou fazendo academia, eu estou tomando banho, eu tenho que pensar no banho. Eu não tenho que pensar no que eu fiz no trabalho ou não. Então, separar o pensamento para cada coisa que nós estamos fazendo. E a outra coisa é a questão do celular, né? Quando você está em casa, jantando, assistindo um filme, sei lá, interagindo com qualquer outra pessoa, deixa o celular de lado, deixa lá no quarto, sabe? Desconecte. É isso mesmo. Muito bem, adorei as dicas do programa de hoje. E se você está enfrentando uma situação aí dessas, procure ajuda, né, Lute? Procure ajuda, que é a melhor forma. Não tenha vergonha, não tenha medo. Procurar ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário, só procura ajuda quem é forte o suficiente para identificar que está precisando de ajuda e procura um profissional para isso. Lute Cristóforo, psicólogo, participou com a gente hoje do nosso diálogo. Lute, quero te agradecer demais, foi maravilhoso o nosso bate-papo e abriu espaço para passar o teu contato, quem quiser conhecer melhor teu trabalho, como é que faz? Eu que agradeço, em primeiro lugar, Fábio, sempre que precisar, estou disponível, você sabe disso. E para as pessoas me encontrarem, a melhor forma é pelo Instagram, pelo meu perfil profissional, que é Luti, L-U-T-I, _ psicólogo. Ali a pessoa pode ter acesso a entrevistas, a frases que eu posto, a dicas que eu dou. E também a pessoa pode entrar em contato comigo pelo próprio Instagram ou em algumas postagens minhas aparece lá o meu número de WhatsApp, onde a pessoa pode mandar mensagem pelo WhatsApp também. Muito bem, Lute, obrigada. Será sempre bem-vindo aqui ao diálogo, Obrigado, viu? Fábio. E assim encerramos o nosso diálogo. Lembrando que tá chegando aí Padre Reginaldo Manzotti com Experiência de Deus. E você, já separou aí um cordão, uma fita, um barbante? Porque hoje no programa Experiência de Deus começa a novena São José Providenciai. 9 dias, onde você vai fazer o cordão de São José e rezar por alguém. Depois dar esse presente para a pessoa dizendo que você rezou por ela. Então já separa aí, Padre Reginaldo tá chegando. Grande beijo, volto 11 da manhã com a Hora do Associado para você. Até daqui a pouquinho, hein?